Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já começa esse vídeo falando sobre outra prisão. Exatamente, um advogado aí ligado a uma empresa suspeita de ser uma pirâmide financeira, tá? E eu não tô falando aqui do Fernando Luffarg, não tô falando da Unic não. Isso aí é notícia passada, comentei sobre isso no vídeo de ontem. Se você não assistiu, peço que você assista. Mas aqui não, é um outro caso, tá? Que nesses últimos dias também foi preso um advogado ligado à Indio, tá? Aquela empresa, para quem não se lembra, que arrecadou quase R$ 1 bilhão, tá? Que teve suas atividades paralisadas pela PF, só que em relação ao modus operandi dessa empresa, em nada diverge aí do modelo de outras que acabaram quebrando. Então era apenas uma questão de tempo, tá? Embora claro, nesse caso aqui tenha havido a intervenção da PF, se não houvesse era apenas uma questão de tempo para que a empresa quebrasse também, é uma mera questão de fluxo de caixa. Bastasse que houvesse ali a maior saída de dinheiro do que entrada, a empresa pararia de pagar os seus clientes, tá? Mas vou aqui relatar todos os detalhes envolvendo esse caso aqui e a motivação da prisão desse advogado, porque, para quem não se lembra, tá, os donos da Indio, pessoas ligadas à Indio, tinham sido presas, passaram alguns meses na cadeia, passou ali um tempo, saiu, só que o processo continua, tá, e assim, nada tá paralisado em relação a esse processo, e as pessoas possam ser que volte para prisão de novo, tá? Mas enfim, vou comentar nesse vídeo também sobre outra empresa aí suspeita de ser uma pirâmide financeira que não está pagando aí os seus clientes desde outubro desse ano, tá? Essa empresa tende a se reerguer, está querendo se reerguer fora do Brasil com outro nome, por isso que é muito importante que você assista esse vídeo com muita atenção, tá? Principalmente até o final desse vídeo para você saber qual vai ser o nome que essa empresa tá aí pensando para se reerguer, para que você não caia nessa armadilha lá daqui para frente. Então já viu que esse vídeo tá muito, mas muito importante. Se eu fosse você, não sairia daí até o final, que eu garanto, você não vai se arrepender, beleza? Agora um recado rápido aqui para aqueles que não são inscritos, para se inscreverem no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com geral inteira. Além disso, clica nesse sino de notificações, tá? Se você quiser entrar em contato comigo ou então receber notificações pelo WhatsApp, é só você adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos, e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, vamos comentar aqui em relação à prisão do advogado ligado a Indio, porque primeiramente vem à mente das pessoas aí qual foi a motivação desse crime. Segundo a própria PF, que não deu muitos detalhes, isso é completamente plausível, tá? Porque quando uma operação ali está em curso, a PF não pode dar muitos detalhes, porque isso pode acabar comprometendo a própria operação. Mas segundo as informações passadas pela PF, um advogado ligado à Indio estava querendo ali de forma ilegal captar informações, tá, que pudesse meio que beneficiar de forma ilegal as pessoas que estão sendo investigadas pertencentes à Indio, tá? Então já houve aquela operação Egito, agora já está na segunda fase da Egito, tá? Aquelas pessoas que foram liberadas, nada impede que elas voltem para a prisão, porque naquele período elas foram presas preventivamente, mas se o caso chegar no STF e haver uma condenação final, tá, vão comer cana sim, tá? E claro, isso se não houver nenhum tipo de alteração na lei que verse aí sobre prisão em segunda instância, porque se houver condenação em segunda instância, depois da aprovação dessa possível lei, que a gente não sabe se vai ser aprovada ou não, em qual tempo vai ser aprovada, aí a cadeia vai ser, digamos assim, enfrentada por eles muito mais cedo, tá? Enfim, isso aqui é um tipo de exemplo e que eu falei há muito tempo atrás, alguns meses atrás. Olha, a situação de pirâmide financeira ou supostas pirâmides financeiras vai complicar bastante. Tá aí, tá? Tô aqui querendo pagar. Muitas pessoas estão dizendo que eu sou engenheiro de obra pronta, que eu tô querendo ser vidente depois que as coisas acontecem. Mas quem acessa o meu canal desde o início sabe que eu tô falando a verdade e que desde o início eu falei que ia dar merda e agora tá acontecendo, tá? Saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre outra empresa aí que já tá deixando de pagar os seus clientes desde o mês de outubro. Eu tô me referindo a Credminer, tá? Inclusive, essa notícia tá sendo dada em primeira mão aqui pelo canal Grana no Bolso, tá, rapaziada? Essa empresa pretende se mudar para a Alemanha, tá querendo aqui sair do Brasil, porque falou que há aí muitos tipos de barreiras burocráticas impostas aí pelo governo, principalmente aí com a possível regulamentação das criptomoedas, que vai ficar difícil a pessoa operar com cripto aqui no Brasil. Eu concordo em partes, tá? Mas eu não concordo totalmente, porque há uma mensagem subliminar desse tipo de declaração que muitas pessoas não vão perceber, tá?
Quando ele fala em relação à regulamentação, a questão da burocracia excessiva, a intromissão muito forte do Estado, de fato eu concordo com ele. Só que isso aparentemente pode dizer um discurso, só que por trás ali, entre as entrelinhas ali desse discurso, pode ter algo ali meio que escondido, porque ele falou sobre regulamentação de criptomoedas. E para quem não sabe, tá, eu acho muito difícil que as pessoas não saibam, mas inclusive hoje tá rolando lá na Câmara dos Deputados uma discussão sobre a regulamentação que versa ali das pirâmides de Bitcoin, tá? Que não trata sobre Bitcoin como um todo, mas versa sobre pirâmides. Então, os piramideiros estão assustados, tá? Não estou dizendo que seja o caso da CredMiner, tá? Até para evitar problema, tá? Mas eu falo o seguinte, num caso amplo, um âmbito em geral, muitos piramideiros aí estão com medo aí dessa regulamentação e de fato vai complicar, embora seja aí uma intervenção estatal, que sou contra qualquer tipo de intervenção estatal, deixando muito bem claro que eu não estou passando a mão na cabeça de nenhum piramideiro, tá? Eu detesto piramideiro, mas a questão é a seguinte, de fato está havendo uma intromissão estatal e que vai complicar os piramideiros, tá? Isso aí não é surpresa para ninguém. Então, claro, nesse discurso dele, ele pode estar meio que elencando esse tipo de possibilidade, só que de forma ali bem astuta, bem implícita, tá? Mas enfim, essa empresa chegou ali a arrecadar cerca de 150 mil pessoas, rapaziada, isso não é pouca coisa não, tá? Teve gente que colocou cerca de 300 mil ou mais nessa empresa, então é inimaginável a quantia de dinheiro que rolou nessa empresa. Eu chuto aí acima de R$1 bilhão e pasmem, tá? Essa empresa pode voltar a arrecadar e vai voltar a arrecadar porque vai voltar com outro nome, tá? Pretende ir para a Alemanha, já não é de hoje, que já vem deixando ali de forma muito implícita, até falando sobre a questão da Alemanha. Eles fizeram publicações ali dizendo que a Alemanha seria um possível paraíso criptográfico, dado ali a, digamos assim, a legislação mais frouxa, digamos assim, em relação a essas empresas, tá? Então já foi dando indícios de que ela sairia do Brasil, tá? E claro, depois que estourou essa crise aí, ela prometeu pagar as pessoas com a moeda própria deles. Essa ideia parece um pouco familiar para você, ou você não se lembra aí do caso do Bitcoin Banco, ou você não se lembra do caso da Unified? Exatamente, a mesma situação aconteceu e nenhuma delas houve ali um certo tipo de progresso em relação ao pagamento das pessoas, tá? E essas pessoas teriam sido pagas com a chamada moeda LQX, ou no velho português LQX, tá? Só que essa moeda que inicialmente tinha uma cotação ali de R$4, teve gente para querer se desfazer delas, porque afinal, pessoas que tinham dinheiro preso lá nessa empresa que receberam essa moeda era a única forma de recebimento, então não tinha outra coisa para aceitar. Então acabou aceitando essas moedas e para se desfazer, para trocar essa moeda ou por Bitcoin ou por real, estava vendendo aí a unidade dessa moeda, né, melhor dizendo, por R$1,49. E claro, isso não quer dizer que ele tenha conseguido ali se desfazer dessas moedas por esse valor. Afinal, ninguém quer esta merda, tá? Uma moeda, ela só tem utilidade de troca, né, quando ela é aceita em alguns lugares. Se ela não tem nenhum tipo de lastro, se ela não é lastreada em nenhum tipo de objeto que tenha valor, ou se ela não tem aceitabilidade, aquela moeda não tem valor algum, tá? Coisa que parece que está acontecendo com isso aqui. Muitos investidores estão assustados e revoltados com esse tipo de situação. E agora trazendo aí um caso muito específico que aconteceu comigo, tá? Eu só não tenho uma mensagem aqui porque eu já tinha apagado. Eu acho que foi um erro meu ter apagado a mensagem para não ficar ocupando ali espaço no meu WhatsApp. Acontece o seguinte, teve um homem, né, já um senhor de idade aparentando ter seus 50 a 60 e poucos anos, que me perguntou sobre a CredMiner determinado tempo atrás, tá? Quando ela estava bem forte ainda. E aí eu falei, cara, olha, não vale a pena. Falei, olha, ele é suspeita de ser uma pirâmide financeira, está sendo investigado pelo MP do Ceará. Enfim, disse tudo aquilo que vocês já sabem, o meu tipo de discurso, meu tipo de conduta em relação a essas empresas. E aí, logo após eu terminar de ter dito isso, tá, o cara falou, eu sabia, eu perguntei isso pra você só pra ver o que você ia dizer, você tá vendido pros bancos. Aí começou a dizer aquele velho discurso que todo mundo já sabe, que eu sou vendido pra banco, que eu tô ganhando dinheiro pra falar mal da empresa. Eu falei, cara, você me perguntou a minha opinião, tá? Inclusive eu não falei pro cara, ele que tinha me perguntado. Falei, você tinha me perguntado minha opinião sobre a empresa, eu fui sincero, tá? Inclusive pra te livrar de algum tipo de problema. E assim, o tempo, ainda terminei a frase dizendo o seguinte, o tempo é dono de tudo, o tempo é que tem razão, eu nem você não temos razão, o tempo que é o dono da razão. De fato, o tempo acabou mostrando que aquilo que eu tinha falado pra ele
era verdade, tá? Não sei como é que tá a situação dele agora, ele parou de falar comigo pelo WhatsApp, não sei nem se acompanha mais meu conteúdo, tá? Talvez agora depois da quebradeira volte a acompanhar, não sei, tá? Espero que, de fato, ele não tenha perdido dinheiro, embora eu tenha tido esse tipo de discussão. Não foi uma discussão acalorada, foi uma pequena discussão. Eu não sou muito de discutir com ninguém, tá? Quando o cara fala, não, é isso, eu falo, tá certo, campeão, vai lá. Eu apenas ignorei o cara, segui minha vida adiante, mas não tenho nada pessoal contra ele, tá? E assim, nem contra outros clientes aí da Credit Miner que devem ter sido lesados aí, tá? Minhas condolências para quem perdeu dinheiro, mas eu avisei. Mais uma que eu avisei, tá? Se você ainda não assistiu, teve um vídeo que eu gravei falando sobre a suspeita, isso antes de ter essa quebradeira, antes de parar de pagar. Tá? E recentemente eu fiz um vídeo aí sobre outras empresas e teve gente metendo pau falando que eu faço fake news, que meu canal não presta, que é isso e aquilo. Vamos ver daqui a alguns meses, tá? E olha só, a empresa, como eu falei no início desse vídeo, pretende mudar o nome para WeHPM, tá? Prestem bem atenção nesse nome, anota aí no sua agenda, no seu caderno, se você é de anotar, anota no seu celular, tá? A empresa vai se chamar WeHPM, soletrando WEHPM, vai aí ser transferida a sede para Berlim, lá na Alemanha, e vai a partir de lá captar muitos clientes, inclusive muitos brasileiros. Por isso já estou deixando aqui esse alerta de antemão para vocês, tá? Muito cuidado com essas empresas, tá? Se a gente falar em WeHPM ou então WEHPM, corre, fica longe desse tipo de, entre aspas, investimento que você só vai aí se ferrar, tá? Em relação a essa empresa que o dono se defende, fala que não é pirâmide, que investiu é uma piada isso, mas tem que falar, tá? Investiu ali nos equipamentos de mineração, que teve prejuízo, que não é culpa dele, que ele não tem dinheiro em caixa, que se as pessoas quiserem que dá os equipamentos para as pessoas, para os investidores. Ai, essa declaração aqui não tem nem comentários, tá? Seria cômico se não fosse trágico, tá, rapaziada? Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Muito informativo, de fato, como eu falei. E nos vemos na próxima.